Bom, o assunto da aula de hoje é o plano cartesiano e a distância entre dois pontos. Primeiro, para falar de plano cartesiano, nós temos que entender que o plano cartesiano contém dois eixos perpendiculares entre si, são chamados eixo x e y, que nada mais são do que os eixos das abscissas, que é o eixo horizontal, e o eixo das ordenadas, que também pode ser reconhecido como eixo vertical. Esses eixos eles se dividem ao plano em quatro regiões, que chamamos de quadrantes. Né? Então nós temos uma origem, que é a interseção entre os planos, o eixo das abscissas, que é o eixo x, o eixo das ordenadas, que é o eixo y, e os quatro quadrantes. Vamos definir eles começando pelo quadrante rosa, primeiro quadrante, segundo quadrante verde, terceiro quadrante em azul e quarto quadrante em amarelo. Tá? É como se fosse no sentido anti-horário. Então as coordenadas nesse plano vão ser definidas por duas coordenadas, coordenada x e coordenada y, que são a abscissa e a ordenada. Então todo ponto no plano cartesiano pode ser determinado por um conjunto de coordenadas, abscissa e ordenada, que é o chamado par ordenado. Então, por exemplo, o ponto P, cujas coordenadas são 3 e 4, possui abscissa 3, que é o x, e ordenada 4, que é o y. Okay? Então, ponto 3, 4. 3 é a abscissa de P, 4 é a ordenada de P. 3 e 4 são coordenadas de P. Ou seja, em geral, podemos representar qualquer ponto no plano cartesiano como um par ordenado entre x e y. Lembrando que para determinar as coordenadas, basta que façamos projeções sobre os eixos x e y, né? Como essa projeção em azul, que é a abscissa, e a projeção em vermelho, que é a ordenada. Então são projeções, como se fossem sombras. Vamos aos sinais no plano cartesiano. No primeiro quadrante, o y é positivo e o x é positivo. No segundo quadrante, o y é positivo e o x é negativo. No terceiro quadrante, ambos são negativos. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Então a gente pode dizer que tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo é negativo. Tudo que está para a direita é positivo, tudo que está para a esquerda é negativo. E no meio está a origem. Sobre o eixo x, todos os valores de y são iguais a zero. E sobre o eixo y, todos os valores de x são iguais a zero. Quer dizer que qualquer ponto sobre o eixo x vai ter abscissa zero. E qualquer ponto sobre o eixo y vai ter ordenada zero. Então, podemos calcular e definir a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então, podemos pegar quaisquer pontos A e B, de coordenadas xa, ya e xb e yb, respectivamente, e calcular a distância entre A e B. Essa distância ela pode ser obtida usando o teorema de Pitágoras. Então, vamos esquematizar dois pontos, o ponto A, o ponto B, isso aqui para quaisquer pontos A e B, e a distância em verde entre A e B. Então podemos verificar uma formação de um triângulo retângulo, né? Um triângulo ABC, ele é retângulo em C. Então podemos dizer que pelo teorema de Pitágoras, a distância entre A e C, que é YA menos YB, né? É ao quadrado, que é o cateto, AC, xb menos xa ao quadrado, que é o cateto BC, vai ser ao quadrado, vai ser a soma deles vai ser a distância entre A e B, ou seja, AB ao quadrado é igual a BC ao quadrado mais AC ao quadrado, que é a aplicação do teorema de Pitágoras dentro desse triângulo, né? Então, quem seria essa distância? xb menos xa ao quadrado
yb menos ya ao quadrado. Isso é a forma algébrica, né? Então, a distância entre os pontos A e B, passando a raiz quadrada aqui, né, pode ser definida como sendo a raiz quadrada entre a diferença das abscissas de b e a ao quadrado mais a diferença entre as ordenadas de b e a ao quadrado. Então, pegamos um problema, né? Exemplo. Dados dois pontos, A é abscissa 4 e ordenada menos 5 e B abscissa menos 1 e ordenada 7, no plano cartesiano. Qual vai ser a distância entre eles? Então, a gente pode, num plano cartesiano, colocar, né, o ponto A, aqui, abscissa 4 e ordenada menos 5, e o ponto B, abscissa menos 1 e ordenada 7. E a distância entre eles seria essa distância D, né? Então, está aqui os pontos A e B, aplicando a equação, né, a fórmula d ao quadrado, que é a distância ao quadrado, vai ser a diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Então, a abscissa de B é menos 1, a abscissa de A é menos 4 ao quadrado, mais a ordenada de B é 7, menos a ordenada de A é menos 5 ao quadrado. Isso aqui dá menos 1 menos 4, dá menos 5 ao quadrado, 25. 7 menos com menos aqui vai dar mais, dá 12. 7 mais 5, 12 ao quadrado, 144. 25 mais 144 dá 169. Portanto, d ao quadrado é 169. Então, d é a raiz de 169, que é 13. Okay? Então, a distância entre A e B é 13. E aqui a gente encerra a nossa aula de plano cartesiano e distância entre dois pontos no plano cartesiano. Okay? Qualquer dúvida, podem comentar no vídeo ou no fórum. Eu vou deixar também alguns exercícios sobre a aula. Ok? Até mais.